Fala pessoal, beleza? Sexta-feira, certo? Sextou de maneira perfeita, né, pessoal? Melhor que isso daqui, só 2 dias, né? Fechamento de mercado, dia 21/10. Hoje foi super tendência, índice dólar e sextou, né, pessoal? Aproveitar aqui já para, enquanto aqui observamos o gráfico diário, pessoal, um ponto bem interessante a se falar aqui é que dentro do estudo do livro Tendências, o Al fala muito que em boas tendências, normalmente a gente não vê boas barras de entrada, sabe? Por exemplo, uma barra dessa daqui. Você não costuma ver esse tipo de barra, por exemplo, dentro de uma tendência, dessas tendências que se prolongam demais. Até porque barras muito amplas, né, podem acabar, durante uma tendência já estendida, nos dá a ideia muito mais de um clímax, né, de que uma barra de continuidade, tá? Então, a gente vem conversando sobre isso, né, que barras pequenas dão origem a barras amplas, certo? Então, no dia anterior você teve ali um pequeno doji, o preço fez bem mais, né, do que o esperado. A gente vem conversando, né, que desde que ele fez essa nova máxima, a gente podia esperar que ele pudesse cair menos, né, para subir mais. Se vocês voltarem os vídeos, né, vocês vão chegar nessa ideia de estrutura aqui. E retomando aquela ideia de estrutura, né, a gente vai dar uma olhada no dia de hoje. E pensando em estrutura, né, você não tinha praticamente como pensar em venda aqui no índice, tá, durante todo o dia. Renovou máxima, né, cumpriu a premissa, cumpriu a ideia, é nova máxima, uma nova máxima que faz um tempinho, né, que não renova. Ainda pode esticar mais um pouco, depois corrigir, para depois subir mais. Afinal de contas, né, isso é a estrutura de alta, beleza? Então, só retomando ali algumas conversas que tivemos. Eu não vou falar de possibilidades ainda, tá, pessoal? Porque aí vai ficar para o final de semana. Então a gente já vem aqui para os 60 minutos, mas guardem aquela ideia. Né? Em boas tendências, normalmente você não vai ver boas barras de sinal, né? Você vai ver alguns dojizinhos ali, tá? Até por isso que a gente tem gatilho nesse tipo de barra, tá? É uma interpretação trazida pelo Al, tá? Para quem já leu Tendências, deve ter encontrado isso por algumas vezes ali no livro, tá? Porque ele fala bem mais que uma vez, tá? 60 minutos, super tendência de alta, tá? Micro canal de alta, beleza? Barras sequenciais, né? Você não vê nenhuma barra negativa aqui, tá? Todas as barras são com fechamentos positivos, certo? Outro ponto, né, interessante dentro do dia é que o preço não vem abaixo de barras, em momento algum, tá? Você tem essa mínima aqui, ó. São pontos que o Al trabalha, tá, pessoal, de interesse. Ó, essa mínima aqui, ó, ele chegou perto, mas ele não veio abaixo dela, tá? O preço não vem abaixo de barras. Quando o mercado tem dúvidas, né, normalmente você vê o preço vir abaixo de barras. Por exemplo, ele sobe, mas quando ele desce muito, tá? Quando ele desce muito. Aqui não, né? A gente viu ali também alguns gaps, tá, dentro dessa movimentação. E retomando, né, pessoal, gap nos dá a ideia de claro interesse, certo? Um primeiro gap aberto aqui, depois um gapzinho 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 aberto aqui, tá? O único gap que foi fechado, né, foi esse aqui, ó, tá? E esse foi o único gap fechado, mas antes dele, né, ficou um bom gap aberto, tá? Então, durante quase todo o dia, né, você não via pressão contrária a essa movimentação, tá? Então, quando a gente vê gap, a gente vê que não teve pressão contrária. Normalmente, quando a gente vê gap, né, você vê que a barra, onde ela abre, ela já começa a subir. Não tem aquela pressão contrária, né? Não tem esse paviozinho que ficou aqui nessa barra. Aqui o gap foi fechado, tá? Certo? Com a máxima dessa barra, a mínima dessa daqui, tá? Nas demais barras, né, o preço praticamente não volta. Não tem pavio, tá? Não tem esse retorno aqui, ó. De onde abre, o preço dispara para cima, tá? Total, né, interesse comprador, beleza? Então, só para retomar ali algumas ideias. Chuva forte aqui agora, pessoal. Talvez vocês escutem um pouquinho de barulho aí.
E aí a gente vai bater um papo sobre o dia de hoje. E é interessante vocês retomarem aquela ideia, as ideias dos vídeos anteriores, né, pessoal? É sempre interessante vocês acompanharem, né, a ideia dos fechamentos. Por quê? Porque com isso vocês vão ganhando também, né, tempo de tela. Vocês vão aprendendo com o erro alheio, tá? O que a gente conversou do dia anterior? Eu falo para vocês que gap de baixa nos dá a ideia de interesse vendedor, certo? Gap de baixa é interesse vendedor. Só que hoje teve uma pequena diferença, tá? Hoje abriu com gap de baixa, certo? A gente vem aqui e dá uma olhadinha no diário. Ó, abriu com gap de baixa, abriu em cima da média móvel de 9, certo? Gap de baixa em cima da média móvel de 9. Beleza? Jogaram o preço para baixo, dando uma oportunidade deles comprarem mais barato, né? Para quem realmente pode movimentar o mercado, isso é interessante, tá? Porque isso gera, né, a possibilidade de compra a preços melhores. Um gap de baixa, né, para vendedores um pouco, para pessoas mais desavisadas, né, gera aquele pânico, né? Tá? É um gap de baixa, interesse vendedor, certo? O preço abre em cima da MM9, aqui no diário. Então a gente está numa tendência de alta, tivemos aqui nosso gatilho, temos aqui nosso outro gatilho se estendendo e outro gatilho se estendendo. Tá? Então a gente ainda está em padrões de compra, a gente está com máximas ascendentes, a gente tem mínimas ascendentes, tá? E esse aqui foi o primeiro momento que o preço veio abaixo de barras, tá? Beleza, então aqui a gente agora vai dar uma olhada no nosso 60 minutos. Nos 60 minutos o preço abre em cima da MM20, tá? Primeiro teste da MM20, ó, depois de uma sequência ampla de barras, a gente sabe que a gente tem uma M2B, duas pernas de correção até a MM20. Tá? É um setup. Tá? Temos aí vídeos lá trabalhados. Você volta lá e revê, né, a teoria. Certo? Beleza, abriu num gap de baixa, mas dentro de uma tendência de alta, testando agora a média móvel de 20. Aí a gente vem lá para os 5 minutos. Gap de baixa, né, ele volta, fecha o gap, certo? Volta a cair. Eu sei que eu estou lá no diário numa tendência de alta e sei que eu estou nos 60 minutos em cima de uma tendência de alta, certo? Isso daqui, pessoal, é o quê? A primeira estrutura do dia. Deixa eu só desmarcar essa linha aqui. Ó. A primeira estrutura do dia, ela é um fundo duplo, correto? Fundo A, fundo B. Temos um fundo duplo. Além desse fundo duplo, né, tivemos ali também uma wedge. A gente vê ela melhor no 1 minuto, tá? Uma wedge aqui, um micro fundo duplo de novo, né? Depois da wedge, tá? E aí volta a subir. Quando volta a subir, renova a máxima do dia. Renova a máxima do dia, realiza pullback, dessa vez não cai tanto, pullback em cima da média móvel de 200, volta a subir. Beleza? Aí aqui, né, você começa a ter gatilhos de entrada. Tá? Deixa eu dar um pouco de zoom aqui. Ele deu o primeiro gatilho de entrada aqui, se você entra aqui, você tinha um stopzinho caro, mas pagou, né, muitos pontos, muitos mesmo, né? Tá? Fundo duplo é uma figura de compra, tá? Uma movimentação de abertura. Aqui ainda tivemos uma falha de wedge, certo? Você tinha um topo, outro topo, a gente liga linhas, certo? O preço rompe, deixou um gapzinho aqui, ó, continuidade excelente, tá? Então se você comprou aqui, seu alvo inicial era essa ideia aqui desse terceiro teste. Por quê? Porque muitas vezes acaba revertendo, na maioria. Dessa rompeu, ó. É um micro canal de alta, tá? Não tem barras negativas, isso aqui é como se fosse aquela movimentação de 60 minutos, tá? Então, fundo duplo, né? Máxima nova, mínima mais alta, tá? Pullback nas médias e voltou a subir. Tá? E aí aqui temos um micro canal de alta. Esse micro canal de alta, em alguns momentos ele veio abaixo de barras, ó, até. Aqui veio, ó. Aqui não, tá vendo? As mínimas são mais altas também, pessoal. O preço não estava voltando a ponto de, né, conseguir vir abaixo de barras. Aqui as coisas mudaram, tá? E aí teve um pullback de duas pernas até a MM20, que é, né, uma M2B, e voltou a subir, beleza? Então, micro canal deu início depois a um canal amplo de alta. E esse canal amplo de alta se estendeu até o final do dia. Então hoje tivemos um dia de tendência desde a abertura, né? Um trend from the open, tá?
Como eu falei, né, a gente sempre junta as coisas. Não é porque a gente vai ter um gap de baixa que a gente vai ter um dia todo de baixa. Se lá no diário, né, ou nos 60 minutos tivesse mais fácil de cair, o preço estivesse abaixo das médias, esse gap de baixa, né, seria um dia provavelmente de venda fantástico. Tá? Só que seria algo difícil dele cair tanto, né, pessoal? Aquilo que a gente falou. Para descer era mais fácil lateralizar, né? Se fosse para uma movimentação de baixa. Por quê? Porque ele ia enfrentar, por exemplo, as médias aqui dos 60 minutos como bons pontos de suporte, né? Porque elas estavam todas ascendentes, né, direcionais. Então, se o preço chegasse aqui, ele ia enfrentar um suporte. Se ele chega aqui, ele ia enfrentar outro suporte. Tá? Então, essa, né, é uma ideia. Tá? De você juntar as coisas, né? Não de você só pensar, por exemplo, só nos 5 minutos, ou pior, né? Só no 1 minuto. Tá? Que Deus o livre. Tá? Então, você junta informações, correto? Então, hoje, ó, praticamente em qualquer ponto que você comprasse, você ia ter lucro, tá? E aquilo que eu falei, né? Às vezes os padrões de entrada não são uma barra grande, não é uma barra tão bonita, né? Como o Al fala. Às vezes é um doji. E aquilo que eu falei para vocês, ó, barras pequenas, né, geram entradas melhores. Isso, né? O Al traz, isso é observação, né? Claro. Ó. Barras pequenas, ó, continuidade melhor. Às vezes você entra numa barra muito grande e aí você não tem uma continuidade tão rápida, né? Você tem um bom pullback depois ou até mesmo uma lateralidade. Preços se afastam demais das médias, o que acontece? Um retorno às médias. Aí aqui tivemos uma correção de duas pernas, uma M2B. Foi um dia, né, que não tem muita coisa para se trabalhar, né? Foi um dia de super tendência. Aqui, né, ele abre já testando a média móvel de 200, depois ele faz o nosso fundo duplo, depois os preços e as médias passam acima da MM200, tá? E aí você está num Fab 4 de compra. E Fab 4 de compra é a possibilidade de super tendência, tá? Foi muito além, né, daquilo que a gente esperava, tá? O que eu pensava, né, das conversas era que ele renovasse máximo, né? Ele renovou e dobrou praticamente a máxima, né? Subiu acho que mais 1.500 pontos depois do topo duplo do diário, tá? E aí, né, aqui dentro do dia, né, canal, né, o modo rompimento, né, desse micro canal, deu movimentação depois dessas duas pernas aqui é um canal amplo. Aqui, né, acaba virando de novo vez ou outra, né, micro canal, tá? O canal estreito, certo? Correções curtas, rasas, né, poucas barras de correção. Depois ele tentava voltar aqui para de novo, né, um canalzinho mais amplo. Depois voltava de novo, né, para modo rompimento e modo de micro canal de alta, certo? Formando o que, pessoal? Algumas possibilidades de wedges, né? Por quê? Porque o movimento está muito extremo, né? Olha, se afastou demais das médias. Olha o afastamento dessa barra, tá? Chegando, ó, numa linha que você pôde traçar, beleza? Eu vou colocar num minuto aqui, rapidinho, só para a gente falar sobre aquela primeira wedge, tá? Com o fundo duplo. Por conta dessa movimentação aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, você tem, tá? Uma boa movimentação de alta, certo? O preço chega até as médias, faz uma correção aqui, né, deixa uma mínima, volta a subir. Faz uma segunda correção, volta a subir. Você teve a oportunidade, ó, de ligar esses dois pontos, certo? Essa mínima com essa mínima. O preço veio trabalhando, chega aqui embaixo, ó, ele chega na sua wedge, tá? Lá nos 5 minutos você também visualizava isso. Beleza, eu tenho uma wedge, tenho também um fundo duplo. Não tenho gap, tá? Nem no minuto, rompendo essa movimentação, tá? Fecha como boa barra, logo em seguida volta para dentro da mesma região, tá? Depois você tem aqui o seu primeiro gatilho. Você tinha uma wedge com fundo duplo. Então é duplo contexto para você estar pensando em não vender, né? Porque tá baixo nesse canal de baixo, né? Que aí é a nossa wedge, e tá em cima de um topo duplo, de um fundo duplo. E esse fundo duplo está dentro de uma estrutura de alta no diário e dentro de uma estrutura de alta nos 60 minutos, tá? E aí você teve algumas oportunidades de compra aqui, ó, pelo 1 minuto, beleza? Renovou a máxima, né, que é aquilo que a gente falou, certo? Testa a região da VWAP, faz uma correçãozinha um pouco mais forte, né, aqui, tá? Aqui, né, trava na região da VWAP, ficou uma região de volume de suporte. Então, assim, sempre juntando coisas, né, pessoal? Ficou suporte, ficou resistência, certo?
Podia ter voltado a cair? Podia. O que que fez? Rompeu a resistência, tá? De volume que ficou aqui. Boa barra de ignição e não faltou, né, aqui no 1 minuto também oportunidade para você estar pensando em comprar, certo? E até quando você pode comprar, né? Era onde eu estava querendo chegar. Até que essa estrutura mude. Você está vendo alguma estrutura de baixa, né? Você está vendo aqui, ó, dentro de toda essa movimentação, você está vendo, né, o preço vir abaixo de algum pivô de baixa que ficou aqui, ó, certo? Tá? Você não está vendo. Tem mais de 1.000 pontos aqui, pessoal, tá? Ó, 1.500 pontos, certo? Não teve movimentação forte dos vendidos, tá? Eles não conseguiram empurrar o preço nem abaixo do pivô anterior, beleza? Isso é super tendência, tá? Aqui Fab 4 de compra, né? Beleza. Aqui, ó, não teve pivô, certo? Você teve uma movimentação que esticou, ela volta, ó, você tem aqui nosso marcador, né, de topo e fundo, ó. O preço não veio abaixo de barras, tá vendo? Quando forma um pequeno pivô, o preço não veio abaixo de barras. Ele vem e volta a subir, só que ele não renova a máxima. E aí ele inicia uma lateralidade, tá? Depois de subir muitos pontos. E essa lateralidade ainda assim, né, é ascendente. Como assim ascendente? Ela vai deixando fundos mais altos, tá? E nisso, ó, não faltou de novo, né, possibilidade de compra a favor de uma estrutura. Vocês têm que observar é se o preço renova a estrutura. Ele não renova. Enquanto ele não estiver renovando a estrutura, né, onde você compra, teu stop fica abaixo do pivô de entrada. Se ele pegar, é porque provavelmente o preço, né, pode estar iniciando isso daqui. Tá? Ele pode estar vindo fazer isso daqui. Mas ele mantendo essa estrutura, pessoal, você tem que ficar tentando achar um jeito de entrar comprado nisso daqui. Certo? Vocês estão vendo aqui a marcação. Ó. Elas são ascendentes. Ó. Os fundos são ascendentes. Tá? O preço não estava vindo abaixo de barras. Ele estava só rompendo máximas, que é o que acontece, né, em tendência. Beleza? Topos e fundos ascendentes praticamente durante todo o dia. Então, olha o tanto de gatilho de compra que você teve aqui. E aí você também está acompanhando os 5 minutos. Lá nos 5 minutos você não teve nem pensamento de venda, né? Tá? Ó, isso é toda a movimentação do dia. É um dia fantástico. A parte da tarde foi um dia fantástico também. Tá? Não faltou oportunidade durante todo o dia. Beleza? Então, hoje é um dia, o tipo de dia que se você tá ligado e você estuda um pouco essa ideia de estrutura, é um dia que você não vai ficar buscando por venda. É um dia que você vai achar razão para comprar até que a estrutura mude, tá? Dentro de estrutura de alta, pessoal, e cenário de alta, você também pode usar figuras gráficas de compra a teu favor. Ó, aqui teve o quê? Aqui temos um fundo duplo, certo? O preço faz um pequeno pullback, volta a corrigir, faz um novo pullback. Trava nessa região e volta a subir. Isso aqui é uma figura de alta. Deixou gatilho de compra, tá? Foi deixando gatilho de compra, movimentação tranquila, certo? Aqui, renovou mínima, renovou. Na hora que eu mandei esse print para vocês, essa barra aqui ela ainda estava bem negativa. Essa barra aqui ela fecha próximo do seu ponto de abertura. Então entrou pressão compradora já aqui nesse fundo duplo de imediato. Então analisando barra a barra, né, você vai angariando, né, mais informações para o seu dia. Beleza? Então, super tendência, né? E vamos ao dólar, né, pessoal? Dólar, tá? Fazendo as nossas... Deixar aqui nossas marcações, tá? Ou não, né? Só para a gente bater um papo. Tinha gatilho de venda hoje, né? E ainda assim ele veio fazer, né, aquela H3, né, que a gente havia comentado, né? Ó, H1, certo? Aqui. H2, né, quando o preço veio abaixo de barras, ele vem acima de barras, eu posso contar agora uma H2. E aí, né, bem aqui ó, ele veio fazer uma H3, certo? Só que essa H3 falha, tá? E ela reverte para uma movimentação de baixa. Pensando em movimentação de baixa, né, depois que ele começa a fazer essa correção, né, essa movimentação de baixa, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma L1, tá? Aqui eu tenho uma L2, e aqui nessa barra, quando ele vem acima de baixa e abaixo de barras, aqui eu tenho uma L3, tá?
ficou, né, devendo alguns pontos aqui para que renovasse nossa mínima. Regiões de volume, né, como vocês... Eu acabei apagando ali porque estava muitas linhas na hora que a gente estava conversando. Já segurou o preço uma vez aqui, tá? E aí fica, né, a possibilidade de gerar algum tipo de suporte para essa movimentação, beleza? Então, gráfico diário, né, depois que voltou a subir, quando voltou a descer, virou um padrão de venda, né, um padrão de reversão aqui na própria barra, tá? E fechou alguns gaps ali, né, que a gente já vai ver aqui nos 60 minutos, tá? Aqui, pessoal, ó. Aqui a gente tinha conversado, né, que estava mais fácil o preço no dia anterior, né? Estava mais fácil o que, pessoal? O preço descer do que ele subir. Por quê? Pelo alinhamento das médias, era mais fácil descer, tá? Mas a nossa primeira hora foi completamente comprador. Então você imagina a quantidade de pessoas que foram armadilhadas, pessoal, quando perdeu essa mínima aqui, tá? Muitas pessoas, né, como o Al traz para a gente, e até mesmo, né, alguns fundos, quando fazem algum tipo de entrada para scalp, né, existem algumas lógicas de onde você coloca o seu stop. Normalmente, às vezes, o stop é abaixo de barras, né? E isso daqui, né, essa barra ampla aqui, com certeza, né, ela representa muitos stops também sendo acionados. Porque muitas pessoas, né, que entraram comprados nessa movimentação aqui e acabaram não saindo, tá? Aqui foi o fechamento desse gap, tá, pessoal? Esse gap sim aberto foi fechado bem aqui, tá? Quando eles são estopados, né, isso acelera a movimentação de baixa, beleza? Então teve uma boa movimentação. Se você também, né, dá uma olhada no M60, provavelmente você estaria esperando o que, pessoal, aqui? Para essa movimentação de alta continuar, né, o que você espera, por exemplo, um bom fechamento de alta? Que tenha um pullback, que as médias se realinhem, que tenha um outro pullback, né, para elas se ajustarem, né, e o preço poder deslizar de maneira mais fácil, tá? Essa é a ideia das médias, né? A gente entender também se está mais fácil essa movimentação ser de alta, de baixa, né? Se a gente tem ali resistência, se a gente tem ali suporte, beleza? Então, boa barra de ignição, certo? Volta, não consegue fechar o gap, deixou um gapzinho aberto com essa movimentação, então deixa a demonstração de força, né? E as barras seguintes, né, já são um pouco mais, apresentam um pouco mais dúvida, né, do que uma certeza, né? Tá? Aqui é o que, pessoal? Fundo duplo. Né? Fundo duplo muitas vezes gera movimento contrário, então gerou uma movimentação de alta, tá? Tem algumas marcações aqui que eu vou precisar refazer, né? Só para a gente conversar. Ó, esse fundo aqui com esse fundo, tá? Gera essa possibilidade de wedge aqui. Concordam, né? Deixa eu apagar essa outra aqui, qualquer coisa depois eu faço ela depois. Aqui, pessoal, esse fundo com esse fundo, né, gera essa possibilidade aqui de wedge. Fecha, né, como uma reversão de duas barras, até interessante, né, afastado das médias, né, tem um espacinho aqui até a 20, por exemplo, uma correção, tá? Deixa eu copiar e replicar essa. Por que que ficou aqui, né, pessoal? Para quem viu o vídeo de canais, tá? A gente só replicou, né, esse fundo com esse fundo, né, o ponto de intersecção mais alto que tem entre esses dois pontos é esse daqui, tá? Então, a linha superior vem para cá, beleza? Se eu tiro um pouco mais, né, o zoom e venho aqui, ó, eu tive já uma wedge bem aqui, ó, certo? Desse fundo com esse fundo, né, ele gerou a possibilidade desse toque aqui, tocou de maneira exata, né, e gerou aquele movimento de alta, né? Essa movimentação aqui primeiro ela veio abaixo, depois ela foi acima, tá? Pagou muitos bons pontos, né, pessoal? Aqui. Depois ela volta, né, a subir e depois volta a descer. E aí temos aqui alguns dojis. E aí vira, né, uma certa lateralidade ao fundo. Né, aí vira sobreposição de barras, né, pessoal? A partir desse momento aqui, ó, eu tenho uma barra sobreposta a outra. Tá? Aqui ele fecha rompendo, né, fecha abaixo da mínima anterior. Mas essa barra aqui ela fecha contida nessa. Essa daqui fecha contida na sua anterior. Essa também. Aqui volta a romper, né, a mínima da sua barra prévia. Tá? E mais uma movimentaçãozinha de baixo. Né? Aí chega naquela possibilidade de wedge ali, que é ligando, né, essas três mínimas, beleza? Então, vamos aqui ao M5.
E aí, pessoal, aqui no M5 a ideia é mais ou menos contrária daquela lá, né? É daquilo que a gente conversou ali no índice. Lá nos 60 minutos a gente estava numa tendência de baixa. No diário a gente estava mais para uma lateralidade, né? Não estava tanto para uma movimentação de baixa, certo? Se você dá uma relembrada aí. Mas nos 60 minutos a gente até conversou, né? Estava mais fácil cair do que subir, certo? E aí o preço abre aqui num gap de alta. E estica, né, pessoal? Faz uma movimentação de alta bem interessante, são 40 pontos, tá? Faz duas boas pernas de alta, tá? Depois deixa pra gente aqui um topo duplo, próximo da região da VWAP, né? Esperava até que pudesse chegar aqui, tá? Nessa região da VWAP, na região de volume, mas não veio, tá? Não chegou. E aí, né, vai um ponto bem interessante para quem observa estruturas de mercado, né, pessoal, tá? Se você está ligado e está de olho sempre em estrutura de mercado, você está fazendo a sua análise, mantendo ela ali, né, em tempo integral, você observa, né, que isso daqui é um topo duplo, certo? O topo duplo é uma figura gráfica de venda, beleza. Tem uma figura gráfica de venda e isso me dá a possibilidade de eu ter, né, algum tipo de movimentação de baixa, certo? E aí o preço, ó, renova a mínima prévia, tá? Do pivôzinho aqui. Renova também esse outro. Então renovou duas mínimas já. E aí eu tinha a mínima do dia. E o preço já veio, já renovou, tá? Nessa outra barra aqui. Beleza, eu tenho gatilho de venda. Eu não quero ser o primeiro a vender, certo? Eu espero um pouco mais aqui pelos 5 minutos, eu não tenho tanta informação. Mas aí, pessoal, ele vem e fecha o gap também. Ele volta a subir, certo? Depois de uma, duas, três, quatro boas barras de baixo, ele volta a subir. Essa volta, né, de movimentação, ela para nas médias. Eu tinha aqui uma região de resistência por volume, agora, né, já que o preço está vindo de baixo para cima, certo? E aqui, né, eu tive meu primeiro gatilho de venda. Aqui pelo próprio 5 minutos, né, eu tinha um stop de 10 pontos, ó, chegou a pagar 72. Tá? Boa movimentação, micro canal de baixa, né? Tá? Não temos, né, barras contrárias. Depois eu vejo, né, depois que o preço chegou, né, naquela regiãozinha de volume lá do diário, tá? E aí ele apresenta algum tipo de correção. Estava longe das médias. Nem tivemos, né, não daria para dizer que a gente teve, por exemplo, uma barra bem climática, né, essa barra aqui ela é um pouco maior que as demais, mas ela não é assim aparentemente tão. Se ela tivesse mais ou menos essa amplitude aqui, seria algo mais fácil, né, de visualizar. E nem sempre a gente tem, né, pessoal, uma barra climática ali para nos dizer, olha, esse movimento aqui ele está já meio cansado, né, ele já esticou bastante, tá? E aí tivemos aqui, ó, uma sequência de barras de alta. Teve uma reversão, né, da ideia, quase aquela ideia da volta em V, né? Aqui, pessoal, pensei na possibilidade, inclusive, né, de uma retomada de alta. Por quê? Porque movimentos extremos, né, muitas vezes são seguidos de voltas extremas, tá? Normalmente, quando a gente tem volta em V, né, ela é causada por movimentos extremos, tá? É bem comum. Mas não tivemos isso, né? Tivemos aqui uma lateralidade, certo? E quais as características, né, pessoal, dessa lateralidade? Eu tenho aqui minha máxima de referência. Se isso daqui for virar uma movimentação de alta, essa máxima vai ter que ser rompida, tá? Se, beleza, voltou a subir, caiu ou não caiu tanto, a obrigação dessa movimentação aqui para que o preço mantenha a estrutura de alta é que ele renove máxima. Se ele não renovar máxima, pessoal, já era a estrutura de alta. Então eu não posso estar pensando em comprar, porque eu vou estar contra a estrutura. Aqui teve um gatilho, ó. Beleza? Gatilho de compra. Pagou 13 pontos essa movimentação, tá? Essa foi uma movimentaçãozinha legal, ó. Pagou 13 pontos. 13 mais ou menos até aqui, né? Pagou até um pouco mais. Mas pagou 13 pontos, né? Pagou um pouquinho mais. Peguei 13 pontos. Saí na média móvel de 50. Por quê, né? Porque o alinhamento das médias ainda não era o melhor dos mundos para que isso daqui subisse. Qual que era a ideia, né? Que deu gatilho de compra, beleza, falhou no primeiro teste aqui da região de suporte por volume. Esse primeiro teste, né, quando vocês observarem médias flats, fiquem de olho, né? Dá para vocês entrarem em algumas movimentações por aqui. Façam estudo, né? Você tem que ganhar confiança, é claro, né, fazendo estudo. Sem estudar, você não vai conseguir confiança. Gatilho de compra, pagou 13 pontos. A barra seguinte, pessoal, foi uma reversão de duas barras. Não foi a melhor barra para uma correção.
tá? Isso aqui é uma barra de reversão, tá? Uma 2BR. E aí, né, o que eu gostaria, né? Ainda bem que eu saí, mas o que eu esperava? Tivesse, por exemplo, um dojizinho aqui, uma correção um pouco mais curta para que isso daqui pudesse voltar a subir. Quando que isso daqui ia ficar positivo? Quando renovasse máxima. Se renovasse máxima, poderia não renovar mínima, e aí sim eu tenho uma movimentação de alta mais expressiva. Não foi o que aconteceu, falhou, teve uma 2BR aqui, certo? Aqui é uma M2S, né, um padrão de retorno à média móvel de 20, ó, deixou alguns gatilhos de venda. Era a primeira vez que estava testando a média móvel de 20 depois de uma pressão grande de baixa. Então era sensato, né, você também está pensando ainda em vender. Tá? Não teve gap de média, não teve gap de média. Tá? O outro ponto é que nos deixa meio desconfortável, né, a pensar, por exemplo, em sair vendendo, em sair comprando por aqui. Faltou o gap de média, né, pessoal? Tá? Por isso que eu pensei no Doji, talvez uma outra barra ali. Aí sim, né, pensar na possibilidade da MTR, para quê? Para que voltasse a subir mais. Não teve o gap de média, isso significa que os vendidos estão fortes. Tá? Deixa o gatilho de venda aqui. Boa barra, né, saindo das médias. Ó, stopzão caro para os 5 minutos, 23 pontos, mas pagou, né? 27, beleza? Fundo duplo e lateralidade, certo? Deu fundo duplo, virou uma lateralidade aqui. Essa lateralidade ela foi levemente ascendente, né, pessoal? Se você pegar as mínimas aqui, ó, e ligar, tá? Você consegue encontrar um certo canalzinho de alta. Canal de alta é bandeira de baixa, principalmente a favor de uma tendência, né? Aqui finalmente, né, tivemos a possibilidade de gap de média com essas duas barrinhas. Depois do gap de média, a gente sabe, né, que o gap de média em uma tendência de baixa ele é um padrão de venda, tá? E aí te daria, né, a oportunidade de vender pensando em pegar o último suspiro dos vendidos para depois, né, termos uma MTR, né, uma reversão majoritária de tendência. Essa possibilidade, né, ela fica sendo, né, com uma possibilidade de uma movimentação mais baixa, de uma movimentação idêntica, né, ao fundo anterior, ou mais alta, né? Eu prefiro a mais alta, tá? Por quê? Porque ela já me dá a ideia de mudança de estrutura. Foi a que tivemos? Não, né? Deixou o gatilho de venda ó, e foi fazer nova mínima. Mais uma marcação aqui que é relevante e é importante durante o dia, aqui isso aqui, ó. Tá? Você teve aqui, né, também dentro do intraday essa wedge, certo? Uma nova possibilidade aqui de wedge. Ó. Tenho essa mínima, com essa segunda mínima, o preço veio, né, chegar nessa mínima aqui de novo, beleza? O preço fez isso, né, pessoal? Ele chegou aqui, ó. Você tem contexto, correto? Você criou o contexto, por quê? Porque você viu o preço chegar numa wedge. O preço chegou numa wedge, você sabe que na maioria das vezes isso aqui falha o rompimento, certo? E aí, logo em seguida, deixou o quê? Ó? Um fundo mais alto, certo? Tem essa mínima, né? Ela é mais baixa. Depois ele deixa um fundo mais alto. Depois ele deixa aqui um micro fundo duplo e faz uma movimentaçãozinha de alta. E aí eu vou passar uma coisa aqui para vocês, né? Para vocês usarem só com o devido contexto, tá? Só usem isso, pessoal, com o devido contexto. Formou contexto? Beleza. Tá? Viu uma wedge, uma movimentaçãozinha meio ampla, uma movimentaçãozinha meio distante, tá? Você pode usar. Ó, eu vou colocar aqui no minuto. Essas marcações elas já estão aqui no gráfico. Quando isso aqui acontecer, você vai ter que fazer uma coisa, tá? Uma das coisas que você vai ter que fazer vai ser não hesitar, certo? Porque se você hesitar, você vai entrar depois. Aí se você entrar depois, vai ficar mais complicado. A gente tem um gatilho aí, pessoal, que ele adianta um pouco as coisas, tá? É um gatilho já que ele trabalha mais com o número de máximas revertidas. E quando você tem o devido contexto, que era essa wedge aqui, ó, você teve um gatilho de compra bem aqui, ó, certo? E aí se você compra aqui, sem hesitar, você tinha um stop de 7 pontos, beleza? Se você tem um stop de 7 pontos e você está buscando né, uma movimentação contra a tendência, legal você buscar 7 pontos também. Você está com 1 para 1, beleza? Pagou seu 1 para 1. Depois ele faz um fundo, né, mais alto, tá? Foi deixando, né, que no minuto você consegue observar melhor isso, né? Que a estrutura de fundos, né, estava ficando um pouco mais alta. E aí volta, né, da gatilho de compra aqui, mas aí é uma barra muito grande, né, pessoal? Aqui já é uma barra um pouco mais complexa. Deixava um stop de 11 pontos. Pagou? Pagou 10, né? E já era final de tarde, né? Só estou exemplificando, porque muitas vezes, né, você vai conseguir construir um bom contexto
Às vezes um bom contexto de topo duplo, tá? A favor de uma estrutura de baixa. E às vezes você está vendo uma wedge ali legal, né? E aí você pode, né, fazer essa operação. Preferencialmente, né, pessoal, montem o contexto aqui pelos 5 minutos, tá? Montar o contexto, tentem montar aqui pelos 5 minutos. Tá? Nem que seja de pullback, de estrutura, é legal que você tente ver isso daqui pelos 5 minutos, tá? No 1 minuto você olha os detalhes, claro. Eu tenho sempre 1 minuto aberto, faz tempo que eu faço isso. Mas o ideal é que você use os 5 minutos a favor do 1 minuto. Quando que você usa 1 minuto lá? Quando você construir contexto suficiente. Por exemplo, olha, é um topo duplo muito bom. Tá? Olha, é um topo duplo excelente, esse topo duplo que a gente está vendo aqui. Então ele tem algumas particularidades, né? Não é qualquer topo duplo que a gente está falando, né? A gente está falando de um topo duplo, certo? Olha aqui no 1 minuto, movimentação da manhã, né? Perfeita, né? Fab 4 de compra, gatilhos de compra, né? Aqui renova a máxima, e aí aqui começa o problema, né, pessoal? A partir do momento que o preço renova a primeira mínima do dia, ele só faz o gap de média e já só desce, né? Já não volta para fazer MTR coisa nenhuma, beleza? Então, fechamos a semana, né, pessoal? Espero que vocês tenham ido bem. Espero que a galera da sala tenha aproveitado o dia hoje, né? Porque era um dia para vocês aproveitarem muito mais os gatilhos. E espero que vocês tenham acompanhado os vídeos, né? Porque na verdade a gente faz 2 dias dizendo, né, que barras pequenas dão possibilidades de oportunidades para barras amplas. Então vocês têm que ir ligando as ideias e fazendo a mesma coisa, né, pessoal? E repetindo as coisas. Para quê? Para que vocês também, né, consigam construir sentido e construir confiança, tá? Para entrar cada vez mais, né, nos gatilhos e ter, né, a lucratividade melhor. Não hesitar, não deixar para entrar. Olha, eu vou entrar aqui. Pô, você vai entrar aqui, cara. Teu stop está aqui. Você está doido? Se você quer entrar numa movimentação dessa, por que você não vai entrar no primeiro gatilho, né? Com 16 pontos de stop. Beleza, pagou 20, tá? Você não pode estar hesitando, né, nas primeiras movimentações, certo? Tá tendo uma reversão aqui, ó, depois de uma forte movimentação de baixa. Tem algum contexto, né? Eu achei uma wedge ali, né? Consegui ligar uma wedge bem aqui. Tá, então comprei aqui. Tem um stop de 19 pontos, né? 31, tá? A movimentação hoje foi muito, muito forte, tanto para cima quanto para baixo, né, pessoal? Beleza? Tinha uma regiãozinha de suporte por volume aqui, tá? Aqui, ó, esse topo falhou onde? Na região de suporte por volume, certo? Quero vender, beleza, tem um gatilho. Tem um stop de 13 pontos, pagou quanto? 38, tá? Então você não pode estar hesitando para realizar entradas se você consegue construir contexto para tal, tá? Beleza, pessoal? Então, foquem em montar, né, algum tipo de contexto. Aqui é a lateralidade, né, lá dos 5 minutos, as médias estavam bem flats nesse momento aqui. Beleza? Então, bom final de semana para vocês, bons estudos, né? Acredito que amanhã eu deva gravar o vídeo de Fab 4, né, que fiquei devendo ele para vocês. E bom final de semana, rapaziada. Bons estudos, né? Espero que tenha conseguido ajudar vocês na leitura, né, durante a semana ali no grupo do Telegram, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.